é coisa de criança. A expressão livre para todas as idades é mais literal do que você imagina. A maioria dos estúdios costuma encher suas animações de piadinhas e referências para o público mais velho, detalhes que as crianças provavelmente não vão perceber, e Red Crescer é uma Fera não fica de fora dessa. Então, se ficou curioso para descobrir quais curiosidades adultas estão escondidas no filme, não saia daí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Começar pelo título do filme, Red, em português significa vermelho. Se você acha que esse nome foi escolhido apenas para retratar a espécie de panda em que Mei e as mulheres de sua família se transformam, está enganado. O título soa muito mais como uma brincadeira com o ciclo menstrual, que pode ser um pesadelo para muitas pessoas que não foram preparadas para lidar com eles e acham constrangedor. A própria mãe de Mei Lin acha que a filha está surtando por causa disso e faz a adolescente passar uma das maiores vergonhas de sua vida, expondo para a turma inteira que ela esqueceu de levar os absorventes. Isso fica ainda mais claro pelo fato das transformações do panda vermelho estarem ligadas ao descontrole das emoções, o que é bem comum de acontecer quando as menstruações chegam. E um detalhe interessante é que o tipo de eclipse que permite fazer os rituais de aprisionamento dos pandas aqui no Brasil é chamado de lua sangrenta. Porém, a adaptação decidiu manter como lua vermelha, provavelmente para não deixar as piadinhas com sangue tão óbvias e não chocar tanto o público mais conservador. O filho imaginário de Mei Lin, Robaire Jr., que ela secretamente tem com seu integrante favorito do Fortal e mais tarde acaba sendo usado para aprisionar o panda vermelho de Ming. É uma forte referência aos anos 2000. O aparelho é na verdade um Tamagotchi, ou popularmente conhecido aqui no Brasil, um bichinho virtual. Esse foi um dos brinquedos mais populares da época e funcionava como um pet, que você precisava alimentar e cuidar como um gatinho ou cachorrinho. Caso contrário, ele morreria. E se você for mais velho, provavelmente teve um desses ou já conheceu alguém que tivesse um. Já uma outra referência que provavelmente foi notada por pouca gente é o cumprimento que a protagonista troca com sua amiga Priya. Ele é bem semelhante aos dos personagens Will e Jess na série dos anos 90, Um Maluco no Pedaço, que também fez parte da infância de muitos brasileiros, onde Will Smith, um jovem bem fora dos padrões da alta sociedade, vai morar com um tio rico e sua família, aprontando e se metendo em enrascadas diferentes a cada episódio, o que é bem legal, pois mostram a preocupação dos animadores com o recorte racial. Séries com elenco de pessoas negras eram muito importantes para combater o racismo, e esse simples cumprimento significa que Mei Lin respeita a cultura e origem de sua amiga. E por falar nela, é mostrado em uma cena que Priya é provavelmente uma pessoa LGBT+. Na festa de Tyler, quando as garotas tentam distrair os convidados até que a pandinha chegue para animar o aniversariantes, as crianças jogam um jogo de mímica, onde Priya se conecta com uma garota emo da escola, com uma personalidade bem parecida com a dela. Depois que o panda chega e a festa finalmente começa, as duas dançam juntas, e Mei Lin, Miriam e Abby espiam um pouco de longe e fazem aquelas carinhas de quem já sabe que tá rolando alguma coisa. O que é bem curioso, pois Priya se mostra apenas interessada em meninas como suas amigas, talvez por pensar que as garotas não sabem de sua sexualidade e talvez não aceitariam, ou apenas está se descobrindo já que é tão nova e esse é apenas o começo da puberdade. Falando agora do aniversariante Tyler, parece que ele tem alguns problemas de se relacionar com outras pessoas e fazer novos amigos, e esse problema aparece bem diretamente no filme. Na maioria das vezes que o garoto aparece, ele está sozinho, e essa festa deve ter sido sua maior tentativa de conseguir fazer algumas amizades. Ele só está tão determinado a contatar o panda de Mei Lin porque ele é super popular, assim todo mundo vai querer participar. E quando a festa começa, dá pra ver que ele está bem tímido e não sabe bem o que dizer ou fazer para se aproximar dos outros. Provavelmente o aniversariante não serviu para muita coisa, já que os convidados não foram lá por ele, e sim pelo interesse no panda. Mas felizmente Tyler entra pro grupo das meninas depois do fiasco que foi o Fortal, recebendo até uma pulseira da amizade para oficializar.
E por fim, uma crítica que talvez você não deve ter notado é da cena onde Ming e Mei assistem a uma novela chinesa super educativa para ver em família, de uma mulher falsa que está se casando por interesse na família real e que na primeira oportunidade esfaquearia o próprio marido pelas costas. Mas pouco antes de se sentarem na mesa para o jantar, passa um comercial do 4Town na TV e Ming critica a boy band, aproveitando para falar mal de Miriam, como se ela e suas músicas problemáticas fossem uma má influência para sua filha. Já a novela não tinha nada de errado, né? Enfim, a hipocrisia. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos motivar a trazer mais do universo das animações. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!